paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que estejam todos bem. Antes de fazer o nosso estudo, vamos orar a Deus, pedir ao Espírito Santo que Ele venha falar com cada um de nós aqui presente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, meu Pai, toca no coração dos teus filhos, meu Pai. Arranca toda a dor, toda a preocupação, toda a angústia, meu Pai, todo o desespero. Espírito Santo, que nesse momento, meu Pai, possamos estar concentrados na palavra do Senhor, que toda distração venha cair por terra, meu Pai. Que nesse momento cada um aqui presente possa sair renovado e com a visão espiritual aberta para poder entender a Tua vontade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, no Salmos 50, versículo 15, fala: invoca-me, esse é Deus já falar para o seu povo, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, aqui temos Deus a falar para o seu próprio povo: invoca-me no dia da tua angústia. Esse dia que nós estamos atribulados, esse dia que nós estamos e com uma preocupação à flor da pele, esse dia que nós estamos desanimados, tudo que seja opressão, Deus pede para o seu povo. E nós que somos seu povo, Ele pede: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É o próprio Deus a falar conosco. E nós temos que entender que quando nós estamos com angústia, quando nós estamos com um peso, quando nós não vemos saída, quando pensamos que já nada pode dar certo na nossa vida, quando nós pensamos que o limite do prazo está a terminar, quando tudo parece vir em contra a nossa vida, vamos clamar a Deus. Sandra, eu já clamei a Deus. Tu não sabes quantas vezes já clamei a Deus. Clamei a Deus uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Mas não tenho resposta. Temos que entender que, às vezes, nós queremos ver resposta física para poder entender que Deus já respondeu. Mas temos que entender que tudo que nós vamos pedir ao nosso Pai Celestial, temos que entender que primeiro passa pelo mundo espiritual. Há uma passagem em Daniel que fala assim: o anjo falou para Daniel assim: Daniel, desde o primeiro dia da tua oração, Deus ouviu. Mas só que, ou seja, Deus já tinha respondido a tua oração. Mas só que houve digamos assim, uma guerra espiritual, não? No mundo celestial. Ou seja, no mundo espiritual houve uma guerra. Ou seja, demônios travaram a bênção de Daniel para não descer. Mas nós temos que entender que, mesmo que se levante pessoas, circunstâncias em contra a nossa vida, é Deus quem determina a vitória. É Deus quem determina a vitória. Então pode se levantar pessoas, pode se levantar circunstâncias, pode mesmo o nosso coração querer nos enganar, mas Deus é quem determina a vitória. Reparemos que Deus, na sua palavra, há alguns personagens que mesmo Deus falando da promessa, eles duvidaram. Vamos, por exemplo, pegar no Zacarias. Zacarias, quando o anjo falou: Zacarias, vais ter um filho, porque Zacarias já estava velho, não? Vais ter um filho e tal, esse filho vai ser um filho muito amado, porque vai ser um filho que vai trazer a palavra de Deus, vai levar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos, para que haja arrependimento, certo? Mas Zacarias, como já tinha tantos anos orando para que Deus viesse fazer com que esse milagre sucedesse na sua vida, então quando Deus realmente resolveu fazer esse milagre, Zacarias estava velho. Zacarias também via e já começava a ver a sua circunstância. Eu estou velho. A minha mulher está velha. Como é que vamos ter um filho? Como é que depois de tantos anos orando a Deus, como é que Deus agora vem dizer que vai me dar um filho? Então, às vezes, há orações que nós fazemos e queremos desistir da oração. Porque pensamos que, como foi uma oração de tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantas semanas, tantas horas, Deus não respondeu no mundo físico, então ficamos a pensar assim. E quando começamos a ver que pode ter possibilidade de que Deus faça, começamos a vir com dúvida. Como é que Deus vai fazer? Total, o prazo é hoje. Como é que Deus vai fazer? Total, o prazo já passou. Era para ser ontem, mas Deus não fez ontem, então como é que vai ser? Total, sempre quando eu penso que Deus vai fazer, sempre dá algo errado. Então, olha,
Para que seguir orando? Para que seguir e nos caminhos? Porque é assim, as trevas às vezes faz as pessoas até desviar o caminho de Deus, porque é como assim, não sucede nada, não acontece nada. Pelo menos quando eu estava no mundo, acontecia e não acontecia. Dentro do que acontecia, pelo menos eu não tinha tanta angústia, pelo menos eu não passava tanta dor, pelo menos eu podia fazer as coisas como eu bem queria. Nós temos que entender que o nosso Deus trabalha primeiro no mundo espiritual. O que nós vamos ver no mundo físico é apenas o que já está no mundo espiritual. E reparemos que quando acontece no mundo físico, uma vez que acontece, o nosso coração fica frio. Por quê? Porque já repara bem, vamos analisar uma coisa aqui que o Espírito Santo quer revelar. Quando nós estamos a esperar no mundo espiritual, temos uma batalha mental, temos uma batalha física, temos uma batalha em circunstâncias que se levantam contra a nossa vida, temos batalha, por exemplo, em pessoas que só vêm trazendo palavra de derrota. Temos batalha, por exemplo, em coisas que nós falamos assim, isso nunca aconteceu na minha vida e justo agora está a acontecer cada vez mais forte, certo? Por quê? Porque a pessoa já recebeu, orou e já recebeu a sua bênção, entende? Por isso a batalha se intensificou. Por quê? Porque agora as trevas querem que essa pessoa não receba a bênção que Deus já deu, porque ele fala assim, tudo que pedires em oração, certo? E vocês crerem, ou seja, tudo que pedirem em oração e crendo, vocês vão receber. Isso significa que tudo aquilo que nós oramos, sabemos que agrada o coração do Pai, vamos receber, crendo, vamos receber. Mas por que não recebemos muitas vezes? Porque o próprio inimigo, as próprias trevas, trabalham num ponto para que a pessoa pense assim, eu orei por uma causa justa, eu orei por algo que é bom, mas mesmo assim Deus não respondeu. Entende? Deus sabe das minhas circunstâncias, Deus sabe que eu podia até ter chance de roubar, de mentir, de fazer injustiça, de fazer falcatruas, mas mesmo assim eu estou obedecendo a Deus e Deus não responde. Nós temos que entender que Deus já respondeu a tua oração. Pare de chorar, pare de se angustiar, pare de querer entender como Deus vai fazer. Deus já ouviu a tua oração, glória a Deus. Descansa o teu coração. Descansa a tua alma. Talvez está há anos orando por essa oração, orando por essa causa e não vês nada sucedendo e pensas que Deus não vai fazer. Deus já ouviu a tua oração. No mundo celestial, no mundo espiritual, tudo aquilo que agrada a Deus, que tu mesmo sentes no teu coração que é justo, Deus já ouviu a tua oração. Agora descansa o teu coração. Por quê? Porque agora as trevas está a usar pessoas, está a usar circunstâncias para te fazer ver que nada funcionou, que de nada valeu obedecer a Deus, que é melhor continuar no mundo, que é melhor fazer as coisas da tua forma. Por quê? Porque tu, sendo carnal, sendo metade espírito e metade. Porque assim, quando nós alimentamos a palavra de Deus, nós somos mais espírito do que a nossa própria vontade, que é a nossa carne. Mas quando nós ficamos metade, já somos metade espírito, a hora cremos, depois ficamos metade carne, vontade, a hora não cremos, certo? Mas nós temos que entender que o nosso Deus não nos julga. Não nos julga porque Ele sabe que nós somos seres humanos, Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe. Não é que Deus se contenta com o pecado do homem, porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, quando nós sabemos que estamos a fazer algo que não agrada a Deus, não é esconder de Deus, mas sim, meu Pai, olha, isso não te agrada, me ajude, me liberta, me restaura. Faz-me, meu Pai, faz-me sentir a Tua presença, faz-me receber o Teu Espírito, faz-me andar nos caminhos que agradam o Senhor. E orando, aquilo que nós estamos a sentir, orando, mas descansa o teu coração, porque Deus já ouviu. No mundo espiritual já aconteceu. O teu milagre já está feito no mundo espiritual. Porque Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe como está o teu coração. Mas agora é a tua vez de confiar para que isso possa descer para o mundo material. Às vezes temos um sonho e esse sonho não se concretiza por quê? Porque no mundo espiritual já oramos a Deus, certo? Deus é espírito, então Deus já disse, ok filha, eu vou te abençoar. Mas como vem pessoas com boca suja do inferno, como vem circunstâncias difíceis, começamos a pensar de que Deus ainda não respondeu à minha oração, Deus não vai fazer. Talvez sou tão pecadora, tão falho, Deus não vai fazer. Talvez como não tenho essa capacidade, Deus não vai fazer. Então ficamos aí a dar voltas e voltas em coisas negativas. Temos que entender uma coisa.
Se Deus, a nossa oração, agrada a Deus, porque só pela lógica, eu vou pensar assim, meu pai, estou a passar por uma afronta, por uma dificuldade, eu não sei mais o que fazer, com quem contar. Só o Senhor pode me ajudar, então ajuda-me, livra-me dessa perseguição. Ouve o meu clamor, meu pai. Entende? Então, nós temos que entender que se é algo justo, Deus já ouviu. E Ele vai atender, Ele já atendeu. Só que assim como o anjo falou para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, Deus ouviu a tua oração. Mas houve, no Jaires, não? No mundo espiritual, houve uma guerra. Entende? E essa guerra entre o bem e o mal, não é porque Deus não tem poder para derivar a maldição, mas entender que essa guerra é quando domina a nossa mente. É com as dúvidas, com a ansiedade, com a preocupação, com a insônia, com opressões, com a depressão. Entende? Então, essa é a guerra espiritual. Essa guerra espiritual, essa batalha espiritual que nós enfrentamos. Por quê? Porque as trevas não querem deixar a nossa alma ter paz. As trevas não querem que a pessoa venha ter experiência com Deus. Então ela oprime. Oprime a pessoa com a dúvida. Oprime a pessoa com angústia para que a pessoa desista da sua oração. Para que a pessoa não persevere na sua oração. E aí, perdendo o que Deus já tem oferecido. E reparemos uma coisa, Deus nunca toma. Deus nunca toma o que Ele oferece. Hein? Nunca. Isso significa que tudo que nós vamos orar, se não cremos que Deus vai dar, vai ficar lá pendurado no mundo espiritual. Por quê? Porque nós não recebemos. Entende? Mas, quando nós recebemos a palavra de Deus e sabemos que estamos a fazer o correto, nós começamos a falar amém. Amém. Que significa, eu creio, eu me apego a essa palavra. Então eu recebo essa palavra de Deus. Eu guardo, eu me afero a essa palavra de Deus. Eu vi um vídeo, um pequeno vídeo, onde o Senhor falava, não, a pessoa quando está a se afogar, ela, por exemplo, está no meio do mar com muitas pessoas. De repente ela se vê sozinha porque todos os demais morreram, não? Mas de repente ela se vê sozinha. E por ver-se sozinha, ela continua a nadar. Mas começa a perder a esperança. Por quê? Porque ela vê que está sozinha no meio do mar, não tem por onde pegar, não tem por onde ser socorrida. Então, de repente, aparece um tronco de madeira, não? Aparece um tronco aí no meio do mar, e ela começa a pegar nesse tronco com todas as suas forças, porque sabe que esse tronco, como flota, ela sabe que esse tronco vai ser o seu salva-vidas. É esse tronco que vai fazer com que ela permaneça viva até aparecer o socorro, e ela assim não vai afundar. Então também o nosso amém é quando nós determinamos o amém, uma vez ouvindo a palavra de Deus, e depois seguimos falando assim, só em ti posso encontrar meu socorro, só tu podes me socorrer, só tu podes me livrar dessa aflição, só tu podes arrancar toda essa angústia, só tu podes fazer esse milagre na minha vida, porque ninguém mais, não tem com quem mais contar, ninguém mais pode fazer, só o Senhor. Então quando aferramos a Deus como esse tronco, nós já entendemos que vamos estar firmados sobre a rocha. Por que vamos estar firmados sobre a rocha? Porque vai ser Deus quem vai nos sustener. Vai ser Deus quem vai nos dar a direção. Vai ser Deus quem vai fechar a boca dos leões. Vai ser Deus quem vai fechar a boca do fofoqueiro. A boca daquele que veio profetizar mentiras sobre a nossa vida. Mas quando não entendemos que, por dar ouvido a pessoas, por colocar os olhos naquilo que não é de Deus, por fazer aquilo que não é vontade de Deus, começamos já a estar construindo a nossa casa sobre a areia. Então tudo que vem para oprimir começa a fazer com que caia a nossa fé. Mas quando nós pensamos assim, espera, se Deus já viu a minha oração, se a minha oração tem lógica, não é para ferir ninguém, a minha oração é para edificar, a minha oração é para ir em frente, a minha oração é algo que vai glorificar o nome de meu Deus, então eu vou continuar a crer. Eu não vou duvidar, entende? Então aí entendemos que uma vez crendo, tudo dando errado, porque assim as trevas vai trabalhar com toda a força para que a pessoa duvide, para que a pessoa pense que Deus não vai fazer, para que a pessoa pense de que Deus esqueceu, para que a pessoa pense que ela é tão pecadora, ela é tão falha, que ela nunca vai ter algo de bom na sua vida. Entende? Eles trabalham para isso, porque eles já sabem. Eles já sabem. Repara, o invejoso é assim. O invejoso é o primeiro a ver o potencial que há em ti. Atenção. O invejoso é o primeiro a ver o potencial que há em ti. Guarda essa frase. Por quê? Porque, reparemos, é bíblico. Vamos aí em Gênesis. Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Caim podia fazer uma oferta como fez o irmão, uma oferta que agradasse a Deus, uma oferta que glorificasse o nome de Deus. Mas ele fez de qualquer modo.
E por fazer de qualquer modo, o que aconteceu? Que de repente, quando viu que Deus aceitou a oferta do seu irmão, ele começou a sentir inveja. Começou a odiar o irmão. Por quê? Porque simplesmente ele, em vez de parar, porque Deus falou, se ele tivesse feito o correto, ele não recebia aquilo que é correto. Mas como ele fez o que é mau, foi isso que ele plantou o que era mau, ele recebeu o que era mau. É assim. Mas se nós estamos a plantar dentro da nossa oração algo que é bom, é algo bom também que Deus vai dar, porque Ele fala que os pensamentos que eu tenho de vocês são pensamentos de bom, pensamentos de bem, pensamentos de dar a vocês coisas grandes, não é de maldade. Então, só usar a lógica, que Deus vem abrir o teu entendimento para entender as coisas. Então, o que fez Caim? Preferiu matar o irmão de que perguntar ao irmão assim, ou perguntar a Deus, meu Deus, como eu posso dar uma oferta que pode agradar ao Senhor assim como meu irmão deu? Ou então, não? Se não quisesse perguntar a Deus, meu irmão, como é que tu fizeste essa oferta a Deus que agradou a Deus? Eu também quero agradar a Deus. Mas não, preferiu invejar até matar o irmão. Entende? Preferiu matar o irmão antes de reconhecer que a sua oferta foi mediocre. Temos lá também mais pessoas, não? Que, por sentir inveja da outra pessoa a dar a oferta, em vez de perguntar, como tu fizeste? Não, porque temos Saul e Daniel, que também Saul começou a sentir inveja de Daniel, em vez de perguntar a Daniel, como eu posso fazer para ter a presença do Espírito Santo dentro de mim, assim como tu tens sobre ti? Não, preferiu invejar e perseguir a Davi para matar Davi. Entende? Então sempre vai ter essas perseguições. O José, por contar os sonhos ao irmão, assim de uma forma ingênua, de uma forma sem maldade, mas ele contou os seus sonhos. Ele nem percebeu que Deus ia colocá-lo como governador, nem se percebeu. Ele contou aí de uma forma inocente, mas os irmãos, sendo invejosos, desde longe falaram assim, temos que matar José. Porque José, olha a visão que José já teve, José vai governar sobre todos nós. Temos que matar José. Então, a pessoa invejosa, ela já vê o teu potencial sem antes mesmo tu veres o que tu tens. Por quê? Porque as próprias trevas que colocam as pessoas mesmo com os olhos abertos, cheios de maldade, para falar assim, olha, tu vês, essa aí quer governar, essa aí sabe mais que tu, essa aí acabou de entrar na igreja, mas olha o patamar que ela já tem, olha a sabedoria que já tem. Mas cá para nós, qual dos irmãos se atreveria a passar pelo processo que José passou? Qual? Qual dos irmãos se atreveria a passar por toda a afronta que José passou no deserto? Qual? Ser injustiçado, ser caluniado, ser preso, ser vendido como escravo, ser lançado dentro do poço e ainda assim perdoar os irmãos. Quem? Qual deles? Qual deles poderia estar no lugar de José até chegar ao trono que José chegou? Será que Saul aguentaria ser perseguido assim como Davi foi perseguido? Será? Desprezado pela família? Será? Será que Caim conseguiria fazer realmente o sacrifício que fez Abel? Dando o seu melhor e a sua melhor ovelha dentro do seu rebanho? Será que ele mesmo se despojaria do seu eu, se desapegaria dos bens materiais e daria o melhor para Deus? Então, nós temos que ter cuidado quando queremos criticar as pessoas, falando assim, ela está a achar a melhor. Ela está a achar a importante, a santinha. Ele está a achar isso mais outro. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado porque tem pessoas que no deserto vocês não conhecem. Eu não conheço, mas tem pessoas no deserto que são pessoas que se realmente pudéssemos ver com nossos olhos físicos, nós falaríamos assim, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de toda a maldade que eu pensei dessa pessoa. Porque às vezes, a mesma pessoa que nós estamos a criticar, a mesma pessoa que nós estamos a pedir praga para a sua vida, a mesma pessoa que nós estamos a fofocar a sua vida, essa mesma pessoa está todas as madrugadas de joelho orando pela nossa vida. Está de joelho orando pela perseguição que estamos a passar. Está de joelho orando por tudo aquilo que as trevas estão a atacar a nossa vida. Entende? Mas nós muitas vezes queremos levantar o narizinho e pensar que somos mais importantes. E pensar que nós somos os melhores. E pensar que nós, como temos comunhão com Deus, então, e Deus vai ter misericórdia só de nós. Vamos ter cuidado com isso.
Quando nós sentimos que dentro do nosso coração estamos a ter picuinhas contra uma pessoa, dentro do nosso coração estamos a ter um comportamento que não agrada a Deus, vamos orar a Deus para limpar o nosso coração, mas nunca guardar coisas dentro do nosso coração e pensar que estamos bem espiritualmente, ok? Porque às vezes as pessoas só veem, porque Deus fala, vocês só veem ao exterior as pessoas, mas eu vejo o que está dentro do coração deles. Então, para Deus não importa o que nós estamos a apresentar na frente dos homens. Para Deus o que importa é que realmente somos no secreto. Por isso Ele fala que entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto é aquele que te exaltará em público. Então, muitas das vezes perdemos bênçãos porque em vez de orar por aqueles que nós estamos a sentir picuinhas, começamos a falar mal deles. Começamos a reclamar, começamos a criticar, a fazer fofoca. Quando a língua está coçada, porque ninguém aqui está livre de entrar numa hora fofoca, porque tem fofoca que entra sutilmente, tem fofoca que parece preocupação, tem fofoca que parece estar preocupado com o outro porque está a passar por isso. Então, não, tem fofoca mesmo, que entra sutilmente, como por exemplo uma crítica construtiva. Vamos orar a Deus para que nos mostre o que é fofoca e o que não é fofoca, para que Ele venha nos mostrar o que é preocupação e o que não é preocupação. Vamos orar a Deus, porque às vezes perdemos as bênçãos, porque a outra pessoa que está a orar por nós para sair de um agorreiro espiritual, para sair de uma batalha espiritual, nós estamos a amaldiçoar, estamos a ver com maus olhos. Então vamos pedir a Deus que nos ajude, que tenha misericórdia de nós, que nós não somos perfeitos, porque Ele fala da sua palavra, que o mesmo que nós desejamos que os outros façam por nós, que também façamos por eles, ok? Então, vamos fazer pelos outros o que nós desejaríamos que fizessem por nós. Porque muitas das vezes queremos ser abençoados, queremos que as pessoas falem bem de nós, mas não estamos preparados para falar bem do outro. Porque falar bem daquele que nos fazem bem é fácil. Nossa, é fácil. Mas falar bem daquele que nos faz a guerra, daquele que vem e nos critica, nos faz a vida no inferno, isso sim é difícil. É por isso mesmo que temos que ter cuidado. Quando o coração está sujo para com uma pessoa, vamos orar a Deus. Meu Pai, olha, cada vez que eu vejo essa pessoa, meu coração fica sujo. Cada vez que eu penso nessa pessoa, meu coração fica sujo, eu fico com maus olhos. Então limpa meus olhos. Porque as trevas, há uma coisa. Quando há uma pessoa orando por ti, esse já é algo específico, porque às vezes é uma pessoa mesmo que nos faz a vida no inferno, temos que pedir a Deus misericórdia para limpar nosso coração e seguir em frente. E que deixemos que Deus faça sua justiça. Mas às vezes, quando uma pessoa quer orar por nós, quando uma pessoa está a interceder por nós, principalmente de madrugada, o que acontece? As trevas nos fazem ver essa pessoa com maus olhos. Sabiam disso? Façam a prova para que vejam. Orem a Deus para que possam ver. Quando há uma pessoa intercedendo por nós, sempre à madrugada, sempre as trevas vão nos colocar com maus olhos para essa pessoa. Por quê? Para que haja uma... Como é que eu posso dizer? Sabe quando, por exemplo, estamos a lavar a louça, de repente, esse buraco aí onde passa a água fica entupido, entende? Não passa água. Então as trevas também tentam colocar os nossos olhos sujos, o nosso coração sujo, a nossa mente suja. Para quê? Para ter maus olhos para essa pessoa. E assim, quando essa pessoa fizer a oração fica entupida, a oração não sobe. Por quê? Porque estamos já a desejar o mal para quem está a orar por nós. Então vamos ter cuidado quando nós estamos a desejar mal para o outro ou quando estamos a sentir o coração sujo. Mesmo por aqueles que nos fazem a guerra, mesmo por aqueles que não conhecem Jesus Cristo, vamos interceder por eles, ok? Porque Ele fala que se não perdoamos a nossos irmãos, nossos inimigos, nosso próximo, também não seremos perdoados. Então se queremos o perdão de Deus, vamos ter que perdoar também a quem nos tem ofendido, ok? Então sempre examinar todos os dias, meu Pai, examina meu coração, vê se há em mim alguma perversidade, vê se há em mim alguma maldade, se há em mim alguma coisa que não agrada ao Senhor, ok? Porque às vezes a mesma pessoa que estamos a amaldiçoar são as mesmas pessoas que estão de joelhos orando para a nossa vida, orando para que Deus venha trazer refrigério para a nossa vida, ok? Então vamos fazer cuidado com isso e não basear no nosso próprio entendimento, mas sim na direção do Espírito Santo. Ok? Ninguém está aqui de sentir algo mal por o outro, sendo quando é ferido, mas entender que todos os dias pedir a Deus para examinar nosso coração, para que seja Ele mostrando o bom caminho, ok? E assim também ser canal de bênção para o outro, mesmo que o outro está a fazer maldade, meu Pai, eu abençoo essa pessoa, em nome de Jesus, ok? Tudo nas mãos de Deus, deixa tudo na mão de Deus. Mas voltando à história das nossas bênçãos e angústia, temos que entender que temos que pedir a Deus que Ele venha nos socorrer, que Ele venha nos dar esse refrigério e não ficar assim no nosso próprio entendimento, ok?
aquele que se baseia no seu próprio entendimento, sempre tem a possibilidade de cair, sempre tem a possibilidade de ficar frustrado. Por quê? Porque ele não entende que a batalha acho que é só Deus, que não tem nada a ver com ele, que é só Deus. Ok? A nossa posição é obedecer. Ok? Então, se a tua oração, tu tens consciência que a tua oração é algo bom, que a tua oração é para edificar, que a tua oração é para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, então descansa teu coração, porque Deus já respondeu desde o primeiro dia. Agora é confiar para que possa fazer real no mundo material, no mundo físico. Ok? E lembre sempre, as trevas, como já sabem, porque eles são espíritos, os demônios são espíritos, como já sabem que Deus já te abençoou, então o que é que eles fazem? Eles te oprimem, te fazem duvidar que Deus não vai fazer nada. Para quê? Para que tu possas ficar ainda mais aflita, mais angustiada, e assim deixar de crer em Deus, e assim deixar de obedecer a Deus. Ok? Mas o teu Deus é poderoso para derivar todas essas maldições, porque Zacarias, mesmo não confiando, Zacarias mesmo duvidando, o que Deus fez foi deixá-lo mudo, até a bênção chegar. E às vezes Deus mesmo nos deixa assim, apartado, separado de pessoas, até a bênção chegar. Para quê? Para que nós mesmos não venhamos a ser a pedra de tropeço para a nossa bênção chegar. Ok? Porque às vezes é a nossa própria boca e determinando e que a bênção não chegue. Não porque não queremos que a bênção não chegue. Ou seja, não porque não queremos que a bênção chegue, simplesmente porque estamos tão focados no problema que esquecemos da grandeza do nosso Deus. Ok? Então também faça atenção, porque as pessoas que mais te criticam, as pessoas que invejam a tua vida, são pessoas que de longe já viram o que Deus vai fazer na tua vida. Tu ainda não viste, tu só estás a ver que ainda continuarás na migalha, continuarás aí no meio do deserto, entende? Com a geladeira vazia, com o armário vazio, mas eles já viram de longe o que Deus vai fazer na tua vida, ok? Então, peça a Deus para ver a tua visão e ver o que realmente Deus quer fazer na tua vida, porque nosso Deus não é um Deus de migalha, ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, meu Pai, abra a visão espiritual dos teus filhos, para que cada um possa ver a vontade do Senhor sobre a vida deles. Não deixe que nenhum fique confundido, meu Pai. Por vezes as trevas mentem com angústia, preocupação, tristeza, frustração, para que a pessoa deixe de orar, para que a pessoa deixe de confiar no Senhor. Mas nós sabemos que tudo aquilo, meu Pai, que nós entregamos em oração, e crendo que vamos receber, o Senhor no momento certo vai entregar nas nossas mãos. Então nesse momento, meu Pai, acalma o coração dos teus filhos, deixa aqui, meu Pai, um ar, refrigério, para que cada um dos teus filhos possam sentir a tua presença, meu Pai. Que nesse momento, sangue de Jesus cubra a mente deles, cubra os nossos corações, para que todo ataque espiritual caia por terra no nome de Jesus. Meu Pai, dá força para que cada um possa colocar as armaduras espirituais. Que assim, uma vez recebendo ataques espirituais, possam entender que quem os defende é o Senhor. Oh, meu Pai. Então, nesse momento, nós entregamos a oração do Pai Nosso nas tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor venha fazer, meu Pai, aquilo que tem que ser feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Pai. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, meu Pai. Porque nós sabemos que Teu é o poder, a honra e a glória, meu Pai. Então que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor nos faça viver o Pai Nosso todos os dias da nossa vida, meu Pai, e por toda a eternidade. Em nome de Jesus, meu Pai, abra a porta de empregos, abra caminho, meu Pai, abra a visão espiritual, porque o Senhor já mostrou, mas pela preocupação, pela angústia, muitos não conseguimos ver, meu Pai, o que o Senhor quer de nós. Ó Espírito Santo, não é justo que os olhos invejosos, meu Pai, já viram o que o Senhor quer fazer conosco, mas nós não conseguimos ver. Então, meu Pai, abre a nossa visão, meu Pai, para que possamos ver, para que possamos guardar, meu Pai, com zelo, tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também nos dá sabedoria, meu Pai, nos dá sabedoria de saber como andar nos teus caminhos e como também evitar coisas que não te agradam. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus te abençoe.